Nós acompanhamos uma enxurrada de lançamento todos os anos, todos os meses, mas por algum motivo esses jogos novos não nos agradam, seja por não ser daquele gênero que a gente gosta, por não nos marcar muito, ou até mesmo por nostalgia, né, daqueles jogos antigos que nós temos saudade, que já jogamos um dia, ou que temos vontade de jogar. Então eu selecionei aqui 3 jogos, com comentários rápidos, né, recomendando que vocês joguem para quem nunca jogou, e vale muito a pena rejogar para quem já jogou esses games, pois são grandes clássicos do terror. Lembrando, pessoal, que tem muitos outros jogos que eu adoraria incluir nessa lista, mas que, como eu estou experimentando aqui, é um canal novo, eu estou fazendo vídeos um pouco mais curtos, né, para saber qual vai ser a relevância, como vai ser recebido por todos. Depois eu vou criando novos vídeos, claro, com novos jogos também acrescentando essa lista. Então bora lá, galera! Começando por Resident Evil, o primeiro da série, sim, aquele clássico que deu origem a toda a saga. Produzido pela Capcom e lançado em 1996, Resident Evil foi um dos grandes responsáveis pela popularização do gênero Survival Horror. Embora não seja o precursor, já que existe Alone in the Dark, D e tantos outros, serviu de inspiração para futuros games. Então muitos games hoje se baseiam na fórmula de Resident Evil, se tornou uma verdadeira referência. O jogo que nos apresentou os principais personagens da série, Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton, Rebecca Chambers e Albert Wesker. Especialmente Jill, Chris e Wesker, que vieram a aparecer em jogos seguintes, e também participação de Barry Burton na série Revelation. O enredo se passa na fictícia cidade de Raccoon City, em que após muitos desaparecimentos e mortes de outros grupos, como o grupo Bravo Team e o Alpha Team, o grupo STARS, que é o melhor preparado de todos, é enviado para investigar e, se possível, resgatar possíveis membros vivos. Após serem atacados em uma floresta, os integrantes de STARS se refugiam em uma mansão que encontra-se infestada por zumbis e outros seres biologicamente modificados. No decorrer de toda a ação, descobrimos que na verdade essa mansão é apenas uma fachada para ocultar uma perigosíssima organização farmacêutica chamada Umbrella. Toda a ambientação é muito imersiva, causando constante sensação de apreensão e desconforto, principalmente a jogadores novatos. A gameplay, até mesmo devido à época do jogo, bem mais antigo, lá de 96, era mais travada e sem um retículo de mira, por exemplo. Possuía gráficos bonitos para a época, com câmeras fixas, com personagens em 3D. O sucesso e a repercussão de Resident Evil foram tão grandes que garantiram uma versão estendida chamada Director's Cut, além de adaptações para PC, Sega Saturn e Nintendo DS. Em 2002 foi lançada a versão Resident Evil Remake, contando com inúmeros aprimoramentos gráficos, sonoros e uma reimaginação, e as cutscenes passaram a ser feitas em CGI. Foi lançado para GameCube, Nintendo Wii, Nintendo Switch, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One, consagrando para sempre uma marca que seria inesquecível a todos. Produzido pela Tango Gameworks e publicado pela Bethesda em 2014, tendo versões para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One, Devil Within se passa na fictícia cidade de Crimson City. Nosso protagonista é o detetive Sebastian Castellanos, que recebe um chamado de emergência para investigar um verdadeiro massacre ocorrido no Beacon Mental Hospital. Ao chegar no local, Sebastian e os seus companheiros Joseph Yoda e Julie Kidman se deparam praticamente com todos os pacientes e médicos brutalmente assassinados, restando um único médico que menciona o nome Ruvik. Após analisar umas câmeras, ele passa a ser monitorado por uma espécie de Matrix, criada por uma máquina chamada STEM, que desenvolve uma consciência coletiva conectando pessoas a ela. Daí em diante passamos por horas e mais horas de um autêntico terror, tanto visceral quanto psicológico, incontáveis momentos de medo, insegurança, desconforto e claustrofobia. Embora conte com alguns elementos baseados principalmente em Resident Evil 4, Devil Within é, na minha opinião, mais denso, macabro, desafiador e muito mais perturbador. Outro fator muito característico de Evil Within é em relação aos bosses, com destaque especial para o Sádio, que é um psicopata canibal que utiliza uma motosserra. O Guardião lembra um pouco Cabeça de Pirâmide, né, do famoso Silent Hill 2, e é um outro psicótico que usa um traje de açougueiro e possui um cofre na cabeça e um martelo de amaciar carne, vê se pode. Laura, que é uma jovem diretamente ligada à história de Ruvik, que morreu em incêndio, sofreu experimentos que a tornaram simplesmente horripilante. Além, claro, do próprio Ruvik, que é o vilão principal do jogo e nos proporciona alguns dos momentos de maior tensão e terror psicológico. Na minha humilde opinião, com tantas virtudes, com tantas características únicas e inovadoras, e por ser um jogo realmente impressionante e perturbador, Devil Within foi muito injustiçado, tanto em questão de vendas, como principalmente em questão de marketing, que foi muito fraco. Merecia um espaço maior sim, por estar sem dúvida entre os melhores games de terror da história. Indispensável, obrigatório para quem nunca jogou, vale muito a pena, e para quem já jogou,
compensa muito retornar ao passado e recobrar essa história tão horripilante, voltar a ter alguns momentos aí sem sono, momentos de insônia, mas que valem muito a pena. Ah, e aqui vai uma dica. Experimenta jogar esse game à noite com todas as luzes apagadas e fone de ouvido ou headset. Nunca mais você vai ver os jogos de terror anteriores da mesma forma como viu The Evil Within. E é claro que essa obra-prima teve uma continuação, The Evil Within 2, mas isso fica para um outro vídeo. Produzido e publicado pela Red Barrels em 2017, lançado para PC, PlayStation 4, Xbox One, é uma sequência direta do game de 2013, Outlast. Em Outlast 2 jogamos com o cinegrafista e jornalista Blake Langerman, que juntamente com sua esposa, a também jornalista Lynn Langerman, vão sobrevoar o Planalto do Colorado para investigar o assassinato de uma jovem grávida chamada Jane Doe. Porém, o helicóptero em que o casal está acaba caindo de forma misteriosa e ao acordar, Blake vê apenas destroços do helicóptero e o piloto esfolado vivo, percebe que Lynn desapareceu. Daí em diante se inicia uma aventura extremamente macabra em uma vila chamada Templegate. Nessa vila, os discípulos de uma seita religiosa liderada pelo Papa Sullivan Knott. E como não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar, ao tentar escapar de Templegate, Blake se depara com um grupo de hereges liderado pelo rebelde Val e que se opõe ao culto de Noth. A ambientação de Outlast, assim como no primeiro game, apresenta desde assassinatos brutais, corpos esquartejados, em decomposição, vísceras e até a exposição de aspectos religiosos com ênfase no anticristo. Só não posso contar mais para não dar spoiler, claro. Esse fator é determinante para nos causar uma sensação constante de pânico. Em relação ao gameplay, ela é diferenciada tanto do primeiro jogo quanto neste, diferente de muitos dos games com os quais nós estamos acostumados. Aqui o nosso protagonista não possui simplesmente nenhuma forma de ataque, nenhuma arma, nenhuma forma de defesa. Limita-se apenas a correr e se esconder. A única ferramenta que ele possui é uma câmera com infravermelho. Inclusive, sempre que esse modo infravermelho está ligado, ativado, as baterias vão se esgotando, precisando ser substituídas por outras que encontramos ao longo da jornada. Eu confesso sinceramente que o fato do protagonista não poder atacar, especialmente eliminar inimigos, ficando apenas se escondendo e fugindo, não me cativou tanto. Porém, é inegável que toda a lore de Outlast, toda a ambientação é altamente convidativa e imersiva e merece sim ser apreciada. Não tem como não recomendar esse jogo, mesmo não estando entre os meus particularmente favoritos jogos de terror, mas vale muito a pena revisitar ou jogar para quem não jogou. Então é isso, pessoal, agradeço muito por assistir esse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se possível se inscreva no canal para dar uma força, é um canal recente, eu estou criando agora. Eu quero muito poder compartilhar esses momentos com todos. Valeu pela atenção, galera. Um grande abraço a todos. Fui!